Deus nunca apoiou a poligamia. Então você veja através da palavra de Deus isso. E Deus deu uma ordem para Adão e Eva: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, serão os dois uma só carne, né? E Deus tinha então em mente que quando nascessem os filhos de Adão e Eva, eles deveriam então deixar pai e mãe e constituir outra família. Esse deixar aqui tem aí três aspectos: o aspecto geográfico, ou seja, não morariam mais na mesma casa; tem o aspecto financeiro, agora a outra família teria que trabalhar para o seu próprio sustento; e tem o aspecto emocional, a outra família seria constituída pelos pais e filhos e teriam também a responsabilidade social, a responsabilidade do ensino da palavra de Deus dentro do lar também. Então tem esses três aspectos, essa nova família que nasceria a partir da primeira família. E isso é importante você entender. Você pode ver mais detalhes entrando aí no nosso site www.apazdosenhor, paz com z.org.br/estudos bíblicos. Você entra lá em estudos e procure, tem estudos de família lá, muito grande, com 13 lições e mais um outro estudo grande. Você entra lá e estude sobre a família, é muito importante. Jesus Cristo escolheu o casamento para representar o seu relacionamento com a igreja. Você veja Efésios 5, 22 a 32, 1 de Pedro 3, 7. A igreja é chamada noiva de Cristo e posteriormente esposa. Então veja que Deus escolheu exatamente o casamento aí para significar essa união entre o corpo de Cristo, a igreja na terra, e o próprio Cristo, o noivo. Também Deus escolheu a família para trabalhar com o homem. Então Deus escolhe a família de Abraão para que dessa família nascesse o Salvador Jesus Cristo. Deus previa que o homem não conseguiria viver só, ou seja, não é autossuficiente. É por isso que Deus preparou-lhe então uma auxiliadora, uma companheira, que lhe fosse idônea. Gênesis 2,18. Essa palavra idônea aí, traduzida do hebraico, significa adequada. Então a mulher que seria adequada a Adão. Então, além de ser uma mulher respeitável e digna, era uma auxiliadora, uma ajudadora, uma companheira. Era um complemento para o homem. Então, o homem e a mulher, ao casarem-se, devem deixar pai e mãe. Veja Gênesis 2,24. Ou seja, devem desvencilhar-se de tudo que possa impedir a comunhão perfeita entre o casal. Tudo que seja obstáculo deve ser removido. Nada pode estar entre ou separando o casal. Seus familiares, preferências pessoais, trabalho, interesses, egoísmo, etc. Nada pode acompanhar aí o casal que vai atrapalhar na sua comunhão. Então o casal deve, tanto o homem como a esposa, retirar, desvencilhar-se de tudo que vai atrapalhar então a sua união, sua paz, sua alegria, que vai atrapalhar o seu lar. O relacionamento entre o casal é um eterno crescimento. Esse processo de unidade entre marido e mulher é que vai dar estabilidade à família. Vai estabelecer o respeito dos filhos pelos pais. Se o casal está dividido, a autoridade é minada e enfraquecida. A casa dividida contra si mesmo cairá. Lucas 1,17. Então veja bem que é um crescimento contínuo dentro da família. E esse lar vai se tornando cada dia mais forte, mais respeitável, mais unido, a partir do momento que entra aí Deus como Senhor desse lar, e deve-se estabelecer a autoridade, o pai, depois a mãe, depois os filhos, nesta ordem, segundo a palavra de Deus. Deus quer que o casal seja unido a tal ponto que não haja brecha entre eles para Satanás operar. Então, entra aí a questão, por exemplo, do sexo, que não deve deixar de existir para que não haja traição, para que não haja adultério. Então, deve ser mantida essa relação. E sempre que possível, com amor, com carinho, o casal deve se amar e o sexo é importante entre o casal. Lembrando
que o prazer sexual deve ser dos dois, deve ser buscado pelos dois. O homem procura o prazer sexual de sua esposa e a esposa procura o prazer sexual do esposo. Os dois devem ter este prazer, tem direito, e Deus é quem instituiu isso, é quem criou isso para a felicidade, alegria, paz do casal, para a união do casal. O segredo para um casamento feliz é a presença de Jesus no casamento. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então coloque Jesus aí entre vocês e coloque Jesus no seu lar. Veja Eclesiastes 4:12. Jesus é a terceira, então, dobra aí do cordão, né, de 3 dobras, e que vai dar o quê? Sustentação, solidez e garantia de permanência no casamento. Em Gênesis 2:25 diz: o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Que tipo de relacionamento era este? Então, primeiro, era uma relação onde não havia ódio, rancor, mágoa, ressentimento e amargura. Então existia uma união perfeita. Era uma relação onde não havia medo, não havia ameaças, disputa pela liderança ou poder no relacionamento. Numa relação de medo não pode haver uma plena comunhão. E também era uma relação onde não havia culpa. A culpa e o medo andam juntos. O medo apareceu pela primeira vez depois que o homem e a mulher pecaram. Então veja bem que esse casal vivia em perfeita união, porque tinha um Deus ali. Todo dia Deus visitava, conversava com eles, e eles eram obedientes a Deus. A partir do momento aí que entrou o pecado, aí começou a haver separação, discussão, inimizade, começou a haver todo tipo de coisa ruim. Então é preciso que Deus seja o Senhor do lar. Vamos ver quais são os 7 grandes amigos da família. Primeiro, Jesus. Jesus é o melhor amigo da família. Você veja Salmos 128. Depois, o Espírito Santo de amor. Gálatas 5:22. É preciso haver esse amor, tanto o amor físico como o amor que traz amizade, união, como o amor de Deus. O principal amor de Deus, para começar sempre com o amor de Deus, para depois chegar ao amor fraternal, o amor entre amigos, e depois chegar ao amor do prazer sexual, o amor da comunhão entre os corpos. Então vem depois, qual amigos aí da família, vem também a Bíblia, o manual do lar, Salmos 112. Então a palavra de Deus, a Bíblia. Se o seu lar não tem uma Bíblia, o seu lar está com um problema seríssimo. No seu lar tem que ter uma Bíblia e deve ser lida. Nós aconselhamos sempre a pessoa, ao se levantar, ler um pouquinho da Bíblia, na hora do almoço, ler um pouquinho da Bíblia, na hora da janta, ler um pouquinho da Bíblia, e ao dormir também, antes de dormir. De preferência, leiam pelo menos um capítulo da Bíblia todo dia, na hora do almoço, junto com a família. Isso vai mudar a sua família, vai mudar o seu lar. Depois, outro amigo da família, a oração. A oração é que mantém o casal unido, a família deve orar. Reserve sempre um momento de oração. Se possível, ore os dois juntos, o casal. Se não for possível, entre no seu quarto pela manhã, de madrugada, ore ao Senhor. Arranje um cantinho aí na sua casa, um local de oração, de comunhão com Deus. Ore, fale com o Senhor todos os dias. Depois, outro amigo da família é a igreja. A igreja edifica a família. Então você vai à igreja, a igreja local, e recebe ali a orientação da palavra de Deus, ouve e aprende a palavra de Deus, é instruído por Deus, é corrigido por Deus. A família precisa comparecer à igreja. Depois, outro amigo da família é o dízimo, é o segredo da abastança, Malaquias 3:10. Então a família precisa ter uma estabilidade financeira e é preciso ser fiel a Deus com as suas finanças. O dízimo é importante e também as ofertas, para que essa família vá bem. Se o pai não é um dizimista ou a mãe, estão sendo irresponsáveis com a sua família. Sua família está passando por apertos financeiros devido à sua falta de compromisso com Deus. Você deve cuidar bem da sua família, e entre os itens do cuidado está exatamente ser fiel a Deus. Depois, outro amigo da família são aí os filhos, né?
a herança do Senhor, Salmo 127. Muito casal não está bem, não está vivendo bem porque não tem filhos. E aquele que se casa, a primeira coisa que ele tem que pensar é na procriação. Existe então a ordem de Deus para a família. O homem e a mulher se unem, deve existir filhos, deve buscar filhos, porque os filhos são bênçãos de Deus. E se você não quer filhos, você não quer a bênção de Deus. Muitos dos lares estão desmanchados, desmoronados, porque faltam filhos. É preciso haver filhos. E é preciso então haver também o quê? A sabedoria na educação dos filhos. Você lê Provérbios, por exemplo, você pode aprender muito com o livro de Provérbios sobre a educação de filhos. Provérbios 22,